Oi, torcedor do Fortaleza. Oi também para você que sempre acompanha o Jogada do Leão. Ou se você está chegando agora, seja bem-vindo. Eu sou Fernanda Alves. A gente tem um encontro marcado semanalmente, às sextas-feiras, na TV Diário, às 8h30 da noite, na Verdinha, às 11 da manhã, aos domingos, no seu principal tocador de podcast, Spotify, Deezer. Você quem escolhe onde vai ouvir. E também no @JogadaSVM no YouTube. Lá sempre tem este e outros episódios para você acompanhar com a gente. E hoje nós vamos falar de flag football. O que é flag football? Você vai descobrir aqui agora, porque o Fortaleza tem uma equipe na modalidade, que é o Fortaleza Tritões, que todo mundo já conhece, ouve falar, mas vai entender melhor como é que funciona com dois especialistas sobre o assunto. Estão aqui conosco o Gabriel Marques, ele que é atleta da equipe do Fortaleza Tritões, e o Rodrigo Machado, treinador de defesa. E eu já trago logo que esse treinador de defesa é uma curiosidade, vocês vão descobrir aqui com a gente. Meninos, sejam bem-vindos ao Jogada do Leão. Obrigado. Muito bom estar aqui. Primeira vez nas Verdes Mares, né? Então é engraçado ver as caras que a gente vê na televisão, pelos corredores. Mas é bem legal mesmo a experiência. Espero que a gente possa falar um pouquinho de flag para o pessoal. Obrigado também, é sempre bom a oportunidade de falar sobre a bola oval como um todo. Eu sou jogador de futebol americano e de flag football, então das duas modalidades, e é sempre importante ter espaço para falar, como o Rodrigo falou também, minha primeira vez aqui pelos bastidores, o backstage da Verdes Mares, então é legal ver o pessoal trabalhando, como a coisa funciona atrás das câmeras também. E pra gente começar, vamos falar logo dessa diferença. Vamos. O que é o futebol americano e o que é o flag football. Assim, num geral, a gente tem que lembrar que o futebol americano é uma modalidade mais antiga, digamos assim, é a base do flag football, e o flag football ele veio como uma modalidade mais para, como que eu posso dizer, para evitar o contato excessivo que tem no full pads, que a gente chama, que significa o equipamento, né, que a gente chama de shoulder, que é a ombreira, e o capacete. Então, a dinâmica é bem parecida, a forma de avanço de território, que essa é a característica padrão do futebol americano. É um jogo onde a equipe de ataque ela tenta avançar e a equipe de defesa tenta impedir esse avanço, então é ganho de território. Só que no futebol americano, para você parar esse avanço de território, geralmente você tem que levar pessoas ao chão. Então, se eu estou portando a bola, tentando avançar, a forma de fazer com que eu não avance é fazendo com que eu vá ao chão, que eu tenha mais de um contato, seja cotovelo, enfim, joelho no chão. E no flag football tem essa diferença, porque em vez de você ter o contato corpo a corpo, você vai utilizar o que a gente usa, o que está mostrando aqui, que é basicamente esse cinto com as duas flags, que por isso que é flag football, e em vez de eu ter o contato no corpo do meu adversário, eu vou retirar a flag, e a partir do momento que eu retirei essa flag, o avanço dele parou ali. Então, se ele vem na minha direção, eu retiro a flag, o avanço para ali. Então, essa é a diferença majoritária, mas em relação à dinâmica é muito parecido, lança a bola, você pode entregar para o outro correr, então, no geral, essa é a diferença principal, a ausência de contato, digamos assim. E como surgiu a ideia do Fortaleza Tritões? Como é que tudo isso foi pensado para chegar hoje nessa referência no estado do Ceará? Uma modalidade que, dentro do Brasil, não é tão explorada ainda, mas que vocês vêm ganhando esse espaço, e desse espaço ela vem crescendo também, surgindo outras equipes. O Fortaleza Tritões ele surge com uma equipe de futebol americano, né, lá no 2016, 2017, mais ou menos por aí. E existia já aquele atleta de jogar futebol americano, então eles tinham todos os equipamentos. E quando precisava jogar flag, aí sim, né, juntavam um pessoal que gostava de futebol americano, queria jogar flag e participava. A ideia de montar uma equipe de flag football específica para participar dos campeonatos de flag football foi já no pós-pandemia, durante pandemia e pós-pandemia, que é quando o Fortaleza Tritões ele absorve uma equipe feminina que tinha na época de flag football, que era as Iracemas. Então, vem tanto as atletas do time feminino, como também os coaches, para serem coaches de flag football. E aí, a partir desse momento, acho que em final de 2021 para início de 2022, que os Tritões absorvem essas equipes, aí sim, aí a gente passa a ter uma modalidade específica de flag football, e vai ter uma comissão técnica diferente para flag football, uma comissão técnica dedicada ao futebol americano, e assim a gente conseguiu progredir, né? Ano a ano, dando saltos cada vez mais distantes, até esse ano a gente conseguir, né? Os títulos cearenses na modalidade masculina. A gente está também para regional masculino também, disputando uma vaga para a etapa nacional.
E no feminino a gente foi vice-campeão cearense, mas já conseguiu a vaga no Nacional, né? Então, no final do ano, pelo menos, as meninas vão estar disputando o Nacional lá em São Paulo. Bacana. O Fortaleza Tritões hoje, antes não era, né? Foi essa parceria surgiu com o Fortaleza. Como é que foi também essa relação até vocês encontrarem o Tricolor de Aço ou vocês foram procurados? Como é que isso aconteceu? O Fortaleza Tritões ele existia, Fortaleza Tritões, mas ainda não tinha essa parceria, né, com a Fortaleza. Isso foi já durante o processo de pandemia, naquele momento em que a gente buscava ter um pouco mais de recursos para a equipe, né? Para quem não sabe, jogar futebol americano é um pouco caro, porque você tem que comprar todos aqueles equipamentos, comprar bola e tudo isso vem de fora, então... Eu já ia perguntar, porque como não é comum aqui, como é que adquirir essas questões? Então a maioria dos equipamentos eles vêm de fora do país, então, enfim, é caro, né? É um esporte caro de se jogar. E a gente entrou em contato, na verdade foi uma ideia meio mútua, já baseada no que o Fortaleza Basquete Cearense já tinha conseguido com o Fortaleza, então essa ideia foi mais ou menos semelhante. A diferença é que o Fortaleza Basquete Cearense ele recebe recursos do Fortaleza, a gente ainda não, é muito mais da exploração de imagem, da gente conseguir parcerias com patrocínios, por ser time de Fortaleza fica mais fácil, né? Vocês têm o direito de usar a marca também, exatamente. Venda de produto. Venda de produto nas lojas oficiais, então tudo isso ajuda bastante já a gente, mesmo que não tenha um recurso financeiro destinado específico para o futebol americano, mas só de ter essas parcerias e só de ter o nome do Fortaleza já ajuda demais a gente conseguir diversas outras coisas. E aí... a gente falou um pouco explicar sobre a modalidade, a diferença, né, entre futebol americano e o flag football. Eu queria que vocês explicassem como é que funciona uma partida de flag football. Já deu para entender que tem ali que tirar o artefato. Até eu aqui pensando de forma muito leiga, lembra um pouco aquela brincadeira de infância do rouba-bandeira, né? De tirar a bandeira do outro e tal. Eu queria que vocês explicassem de uma forma mais técnica para quem nos acompanha como é que se escolhe ali os atletas e quem é que sai campeão no final. Então, atualmente a gente joga as etapas regionais, né, Nordeste, então cada região tem a sua etapa regional e depois os melhores times vão se classificar para a etapa nacional. Uma partida de flag, são 2 tempos de 20 minutos corridos, certo? Diferente do futebol americano, que são divididos em 4 quartos. São 2 times de 20 minutos. A gente joga a modalidade de flag football, que é 5 contra 5. Então, são 5 jogadores para um time, 5 jogadores para o outro. Na verdade, a gente pode ter mais de 5 jogadores, mas em campo só vão ter 5, né? Geralmente, você tem 15 jogadores por partida, que você pode levar para o campo. E aí, a gente tem 2 unidades, né? No flag football, diferente do futebol americano, que tem o time de ataque, o time de defesa e o time especialistas, né? Que são para os chutes de field goal, para os kickoffs, esse tipo de coisa. No futebol americano não tem esse time de especialistas, é só o time de ataque ou o time de defesa. Então vai ter lá 5 jogadores ou mais que vão ser destinados a fazer a jogada de ataque. Então toda vez que for nossa vez de atacar com a bola, atacar o campo, atacar o adversário, vai entrar esses jogadores que são especialistas em ataque para progredir nas jogadas e pontuar. E assim, quando for nossa vez de defender, vão entrar os jogadores especialistas em defesa que vão estar lá em campo para defender e não deixar o outro time pontuar. Então é muito nessa dinâmica, né? Cada time tem a sua vez de atacar e de defender, e aí o ataque tem que pontuar, a defesa impedir que o outro time pontue. Então é basicamente essa dinâmica. E aí, quanto mais você impede, mais você pontua, é assim? Não necessariamente. No caso do flag, por ser uma modalidade 5 contra 5, e no futebol americano full pads é 11 contra 11, então a gente tem um campo reduzido, até porque não dá para jogar num campo tão grande com menos pessoas, né? E funciona basicamente, como eu disse, o esporte da bola oval no geral é avanço de território. O futebol americano é 4 chances para você avançar 10 jardas, que é basicamente 9,3 metros, um pouquinho mais de 9 metros. Então você tem ali os marcadores de descida, que a gente chama, né? Então eles vão delimitar onde você começa o seu ataque, até onde você tem que ir para ganhar mais 4 chances. No caso do flag, por ser um campo reduzido, é limitado em 2 metades. Então você começa na linha de 5 jardas e você tem 4 chances para avançar até o meio do campo. A partir do momento que você passa do meio do campo, você tem mais 4 chances para fazer o que a gente chama de touchdown. Então, a pontuação em si, no flag, ela não tem nenhum tipo de chute, que é diferente do futebol americano. Então, é através de touchdowns e conversões de pontos que vem extra, mas também sem ser chute. No flag, conseguir avançar a metade do campo, não ganha pontuação ainda. Eu tenho mais 4 chances para chegar na zona final, que a gente chama de end zone. Então a tradução é bem literal mesmo, é a zona final do campo.
A partir do momento que um atleta da minha equipe está em posse da bola dentro daquele setor final, daquela end zone, ele vai receber 6 pontos para o time dele, que é o caso do que a gente chama de touchdown. E aí, no caso do flag, você pode posicionar a bola para uma jogada extra da linha de 5 jardas, ou seja, 4 metros ali para a zona final, ou da linha de 10 jardas. E aí vai valer 1 ponto na linha de 5 jardas, se você conseguir alguém portando a bola na end zone, e vai valer 2 pontos da linha de 10 jardas. Então, basicamente, do flag, essas são as pontuações. Você precisa colocar um atleta do seu time com posse da bola dentro da zona final do campo. E aí é dividido em 2 partes. 4 chances para chegar à metade, 4 chances para chegar à zona final. Perfeito. E aí, para quem quiser começar a modalidade, o que é que tem que fazer? Treinamento individual? Existe uma especificidade, por exemplo, escola de trabalho em relação a isso? Porque a gente sabe que no futebol isso é muito comum, tem as escolinhas, os pais colocam os filhos. Existe algo já preparado para isso aqui? Então, aqui em Fortaleza a gente tem Fortaleza Tritões tem uma parceria com a Unifor, numa escolinha para crianças, né? Eu esqueci mais ou menos a faixa etária, mas é crianças abaixo de 10 anos, mais ou menos. Então, para quem for ter seu filho, quiser botar ele no flag football, num esporte diferente do futebol, né? Do basquete, do vôlei, enfim, que são esportes mais comuns, só procurar a gente lá nas escolinhas lá da Unifor, que vai ter uma modalidade específica de flag football. Mas se você até acima disso, é basicamente procurar uma das equipes de flag football e dizer, quero tentar, quero ver como é que é, quero participar de um treino, e você vai ser muito bem recebido para começar no esporte, né? A gente ainda não tem um trabalho muito dedicado, muito forte, assim, de base, de categoria de base nesse esporte. Alguns times mais a sul, sudeste do país já tem uma base um pouco mais trabalhada. Aqui a gente está engateando nesse processo, né? Mas é basicamente isso. Se você quiser, é só procurar uma das equipes de flag football aqui do estado. A gente tem o Tritões, tem o Sabres também aqui de Fortaleza, tem o Juazeiro, que é o Juazeiro Raptors, que é lá de Juazeiro, Cariri Hunters também, que é de Barbalho. Então, só procurar uma dessas equipes e começar no esporte, dizer que quer treinar. No geral, é um esporte muito novo. É importante lembrar isso, são modalidades muito novas. Então, assim, pelo um cenário ali amador / semi-profissional, é difícil as equipes se estruturarem a um ponto de, por exemplo, ter um CT, de ter uma categoria de base, de ter uma progressão ali de sub-10, sub-12 e tal, até o time adulto. O futebol americano, por ser um pouco mais antigo que o flag, está um pouco mais próximo disso, de você ter um time de desenvolvimento. Então, assim, mas num geral, para o pessoal que está assistindo e deseja, seja no futebol americano, o padrão, né, equipado, ou no flag, e deseja ter a experiência, os times eles costumam abrir o que a gente chama de tryouts, que é seletivas, 1 a 2 vezes no ano. Então, a minha dica é segue bem as redes sociais dos times, tanto o Fortaleza Tritões, Ceará Sabres, que também é uma equipe aqui de Fortaleza, e, enfim, fica a par do que eles estão postando ali, porque geralmente tem esse recrutamento direto, e aí pode surgir a dúvida, e é um recrutamento assim, aberto mesmo. Eu preciso ter tal altura, eu preciso ter tal peso, eu preciso ter conhecido... Não, a gente entende que no nosso país essa não é a nossa cultura primária, nem perto disso. Então a nossa ideia é pegar pessoas realmente que tenham a vontade de aprender e ensinar eles desde da base. Então a nossa temporada ela é muito bem definida desde off-season, que a gente chama, que é um período onde a gente fica um pouco mais off de campeonatos e de responsabilidades. Não que a gente pare de treinar e de fazer as coisas, mas não estamos treinando específico para um campeonato. E aí tem pré-season e a temporada em si. Então a gente separa uma parte da temporada justamente para dar uma atenção maior para esses novatos, para que eles consigam estar minimamente preparados para ingressar no time e realmente galgar algo no esporte. Então, no geral, essa eu diria que seria uma cronologia, né? Procurar um time, fazer uma seletiva, ingressar, tomar gosto e ir ali pegando... como que eu posso dizer? As manhas, né? Com os treinadores da equipe. Exato. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre cada posição que tem dentro do flag football, né? Quem são os atletas, o que cada um faz, até porque quando a gente começou o podcast, apresentando o Rodrigo, sobre treinador de defesa. Então, já fica essa curiosidade, o que seria esse treinador de defesa? O que é que cada um faz? Vocês falam um pouco sobre o que vocês fazem na equipe e explicam também as outras questões também. Perfeito. Então, pronto. Basicamente, a gente tem uma quantidade reduzida de posições, né, no flag football, diferente do americano.
Basicamente, no time de ataque, a gente vai ter o quarterback, né? Que é aquele mesmo cara do futebol americano, que é o que pega a bola, vai lançar para os recebedores correrem. Então, a gente vai ter os recebedores também. E vai ter os snapper ou center, né? A gente conhece mais o center do futebol americano, que é aquele cara que fica lá na linha ofensiva, mais gordinho, que pega a bola, lança para trás para o quarterback poder lançar essa bola para frente. Mas no flag, esse jogador, ele também é um recebedor. Então, ele tem essa denominação especial por fazer uma função a mais, um pouco a mais. Mas, no geral, ele também é um recebedor. Ele também tem que sair, correr, fazer uma rota para receber o passe. E na defesa, a gente tem basicamente 2 jogadores, né? Pode ter um pouco mais, depende do time. A gente basicamente tem o blitzer, que é o jogador responsável por marcar o quarterback, né? Então, ele que vai fazer a pressão, ele que vai tentar atrapalhar o quarterback de fazer um passe. E vai ter os defensive backs, que são basicamente os jogadores que vão marcar os recebedores. Então, basicamente, no geral, são essas 5 posições, assim. Mas, como eu falei, de time para time, isso pode variar também um pouco as nomenclaturas. Uhum. Geralmente, a defesa, ela se... Como que eu posso dizer? Ela se baseia no ataque em relação a ser o oposto. Ela se espelha. Porque... Como o coach falou, o ataque tem uma posição que se chama recebedor. Então, são caras que eles não começam com a bola, eles vão fazer rotas pré-determinadas. Então, o que seria isso, por exemplo? Eu vou correr 10 passos reto, depois vou entrar para a minha esquerda. Vou justamente fazer uma rota para dentro do campo e com esse ângulo de 90 graus. Então, o quarterback, que é o lançador, ele espera justamente isso de você. Então, é isso que a gente treina. Então, se você fizer um pouco mais curto, um pouco mais longo, essa conexão já é bem perdida, digamos assim. E a defesa é meio que o contrário disso. Então, se eu sei que geralmente aquele cara, ele vai correr rotas, ele é um cara rápido, ele é um cara ágil, é um cara que precisa pegar a bola, eu vou precisar de um atleta que faça o oposto disso. Então, eu vou ter características físicas similares, mas a minha função em campo tá colado nesse cara para que quando a bola vir nele, eu não deixe ele ter o controle da bola, né? Não, receba de fato a bola. Então, no caso do quarterback, no flag, uma opção para que ele apresse esse passe, né? Se sinta desconfortável, é a posição de blitzer, no caso, que é um cara que alinha ali numa distância específica e a função dele, ele vai correr em direção ao lançador para ou retirar a flag, se o lançador continuar com a bola, ou fazer com que o lançador lance o mais rápido possível. Porque isso vai dar menos tempo de leitura, menos tempo de desenvolver as rotas e coisas do tipo. Mas, basicamente, é o que o coach falou mesmo. A defesa vai acabar se espelhando ao ataque e tendo características físicas bem parecidas. E o que é que tu faz na equipe? Então, eu sou um jogador de defesa num geral, assim. Eu comecei no futebol americano já como um jogador de defesa. Então, no Full Pads, a minha função é linebacker, que é também um pouco da minha função no flag, mas o linebacker no Full Pads, ele é mais... Como que eu posso dizer? O foco dele é mais no jogo corrido, que a gente chama. Então, é alguém que está vindo correndo com a bola e eu preciso derrubar esse cara. Então, eu sou responsável por impedir o avanço desse cara. No flag, por ter como que eu posso dizer... Acho que uma fisicalidade maior, apesar de não ter contato, é tudo muito mais móvel, é mais ágil. Então, como eu não preciso levar pessoas ao chão, talvez se encaixe mais no que o coach falou, que é defensive back. Então, é um jogador de defesa que no flag, sendo bem sincero, você faz um pouco de tudo. Então, você vai marcar cara mais rápido que você vai marcar cara um pouco mais lento que você, vai ter hora que você vai precisar usar a sua estatura e o seu corpo para ocupar um espaço para o cara não ocupar, por mais que não tenha contato. Eu tô naquele espaço, ele não pode me retirar daquele espaço. Então, assim, eu sou um jogador de defesa, também jogo no ataque, no flag eu jogo no ataque também, já joguei no ataque no Full Pads, mas a minha especialidade é ser um jogador de defesa, nesse caso seria um defensive back / linebacker. E no trabalho do treinador de defesa, é feito especificamente o que com os atletas? Pronto, então a gente tem basicamente uma estrutura bem grande de CT hoje em dia, né? A gente tem o treinador principal, que é o head coach, em que é basicamente como se fosse o voivoda do futebol, né? Em que ele vai definir basicamente quase tudo de estratégia, de tática, do que é que cada jogador precisa ter, né? De qualidades físicas e técnicas para determinada função. E eu, como treinador de defesa, tenho que, já que o head coach definiu que a defesa tem que jogar desse jeito,
que os jogadores de defesa precisam ter essas características, é meu papel como treinador treiná-los para isso. Então a gente tem que pensar nos drills, quais são os exercícios que fazer nos treinos para eles adquirirem esse tipo de técnica, ou então os estímulos que eles vão precisar, que eles vão sofrer do ataque, que eles têm que perceber rapidamente para saber se defender contra isso. Então basicamente esse é o meu papel, né, no time. Então eu estou atuando como coordenador defensivo tanto no time feminino como no time de desenvolvimento de flag, né? Então a gente é um time de mais novatos, digamos assim. E o Gabriel é atleta de defesa, mas ele é atleta do time principal, que é o time realmente competitivo, que vai lá para a disputa dos títulos, né, digamos assim. Falando de títulos, a gente já aproveita para falar logo sobre o Campeonato Cearense de Flag Football, né, que vocês conseguiram esse título importante. Como é que foi essa construção até chegar a essa conquista? Muito legal, né? A gente já sonhava com o Campeonato Cearense. Para quem não sabe, esse ano foi a primeira edição do Campeonato Cearense de Flag Football. A gente começou lá atrás, um pouco mais antigo. Eu comecei em 2022, o Gabriel talvez um pouco antes disso. A gente já sonhava com um campeonato desse jeito, né, de poder competir contra os times do nosso estado. A gente saiu no masculino como campeões cearenses, mas o nosso time de desenvolvimento ficou em quarto colocado, também foi uma boa posição. E o nosso time feminino ficou com a segunda colocação, né? Então foi bem legal essa competição, a gente se preparou bem forte para ela. A gente teve alguns percalços no caminho, porque foi muito em cima, né? A nossa temporada começou em janeiro, o campeonato já foi em fevereiro, então a gente teve pouco tempo de preparação, mas mesmo assim a gente conseguiu se preparar muito forte para ela e conseguimos, né? Sonhar o título aí, masculino, e enfim, é isso. E a importância disso para mostrar a modalidade no estado, né? Como é que vocês refletem nessa representatividade também? Como o Rodrigo falou, o primeiro campeonato cearense, então acaba sendo um marco, querendo ou não. Eu me considero privilegiado de ter começado no futebol americano como um todo muito novo, então eu comecei com 13 anos, então já estou nisso há mais de 10 anos. Mas foi a minha primeira experiência de flag, foi nesse campeonato cearense, então assim, eu sempre joguei, mas não flag, então foi muito legal ver essa conquista também, né? Teve uma sensação diferente, porque por mais que competição não seja algo novo para mim, mas uma competição de flag e ser integrado ao grupo, entender o quanto aquilo era importante para todo mundo que estava ali e como virou importante para mim também, foi muito legal porque, como que eu posso dizer, me relembrou um pouco a luta que a gente teve no futebol americano um pouco mais atrás para ter certos campeonatos. Porque lá atrás a gente não tinha muita coisa de tipo, até muitos times para a gente disputar um campeonato. Então, quando eu vivi isso de novo, mas no flag, eu vi tipo, pô, caramba, é muito legal ver uma modalidade crescendo, ver mais times surgindo, ver uma organização de um nível muito legal, ver uma equipe como o Fortaleza chegando junto dessas modalidades fora o futebol e o quanto isso, pô, muito legal. Eu acabei deixando minha medalha, inclusive, isso me fez lembrar, desculpa, mas eu acabei deixando minha medalha de campeão com um rapaz que apareceu lá, torcedor do Fortaleza. Então, assim, eu acho legal falar isso aqui porque a conexão que às vezes o escudo, as cores têm com as pessoas, a gente só tem dimensão quando tá lá. Então, assim, era um rapaz que nunca tinha visto futebol americano na vida dele. Ele ficou sabendo que ia ter... E que era do Fortaleza. Era do Fortaleza, ele foi lá torcer e, cara, ele tava tão animado que eu fiz, mano, essa aqui não é a minha primeira medalha, assim, modéstia à parte, não me entendam mal. Não, é experiência, né? Você é experiente já. Não é uma parada tipo, isso não importa. Importa pra caramba pra mim, mas eu pensei, cara, eu acho que eu vou fazer algo que vai deixar esse momento marcado pra ele. Com certeza foi uma coisa que marcou, então eu quero dizer, com isso... mostra a importância do crescimento do esporte, sabe? Então, como eu disse, iniciativas como o do Fortaleza, iniciativas como o do Campeonato Cearense, que aconteceu pela primeira vez nesse ano, se sagrar campeão é sempre a cereja do bolo. O processo é muito importante para a gente que é atleta e está lá envolvido, sabe o quanto a gente abdica, o preço para jogar as modalidades que não são tradicionais do nosso país é muito caro e não é dinheiro, que antes fosse dinheiro, então você vai ter que abdicar de aniversário, de confraternização, São valores que o dinheiro não paga, né? Exato. Então, tipo assim, você tem uma contrapartida muito grande que é justamente estar ali com aqueles caras que estão desprendendo o mesmo que você está desprendendo. Então, assim, o campeonato ele acaba sendo a congruência, digamos, disso aí. É o momento onde você se junta e é premiado por isso, o que é muito legal.
e ver o esforço de todo mundo ali que está ao seu lado, pô, abdicando de trabalho, de família, ver família torcendo, filhos torcendo. Então isso é muito legal pra gente, sem dúvida, é uma atmosfera muito boa. E aí, falando agora sobre o feminino, né? Que também tem equipe feminina. Como é que é feita essa construção? São quantas meninas que participam? Para poder a gente mostrar que, apesar que são 2 homens que estão falando aqui conosco, mas existe representatividade feminina também na modalidade. Sim, sim. Então, na verdade, basicamente foram as mulheres que começaram o flag football, né? No Brasil, no geral. Muitos homens no começo dos primórdios ali da modalidade tinham muito preconceito com o flag, gostavam muito mais do futebol americano e viam o flag com uns olhos assim um pouco mais de desdém, mas as mulheres não, foram já dando mais valor ao esporte, tanto que a seleção brasileira feminina ela já participa de campeonatos mundiais desde 2012 e a seleção masculina foi começar agora em 2018, o seu primeiro campeonato já foi agora, pós-pandemia, o primeiro campeonato mundial que participou. Então, as mulheres que começaram no esporte, né? Basicamente assim, digamos, elas que deram esse boom, esse salto no esporte. E o nosso time feminino começou a ser construído lá com a base das Iracemas, né? Como eu falei lá na trajetória, lá no início do esporte. Foram essas meninas das Iracemas que toparam essa ideia de participar de uma equipe de flag football, mesmo sem talvez nem conhecer a modalidade, ou talvez nem ter muita prática de futebol americano. Elas que começaram esse esporte, essa modalidade. Algumas meninas foram saindo por motivos pessoais, motivos de trabalho, de tipo de coisa. Mas por ter que abdicar, né? Como exatamente, exatamente. E era muito mais difícil participar de campeonatos, de coisas nos anos anteriores. E algumas poucas que sobraram, que foram conseguindo sobreviver, foram deixando essas sementinhas plantadas. E hoje a gente tem uma equipe feminina muito forte, que participou do campeonato regional, acho que umas 2 semanas atrás, em Juazeiro, né, que bacana. Foi com as 8 principais equipes da nossa região. Acabamos ficando com o 3º lugar, garantimos a vaga para a etapa nacional, então vamos estar disputando aí no final do ano, lá em São Paulo, contra as melhores do Brasil, né? Então vai ser muito legal ter essa experiência para as meninas. A gente quer já conseguir a vaga no passado, mas não conseguiu ir por falta de recursos. Esse ano a gente já está se planejando um pouco melhor para irmos e fazer bonito lá. Que bacana. E falando de outros desafios que vem pela frente, o que é que o Flag Football Fortaleza Tritões ainda vai encarar ao longo de 2025? Então, a gente tem ainda, agora no final do mês, vai ter o regional masculino no Nordeste. Então, a gente já tem, o regional masculino é um pouco maior, foram 22 equipes inscritas no campeonato. Então, a gente teve micro-regionais, então a gente teve 4 micro-regionais e os melhores times desses micro-regionais conseguir a vaga para o Regional Nordeste de fato, que vai ocorrer agora no final do mês. Isso é nível masculino. E depois a gente vai ter ainda os campeonatos nacionais, né, que são mais para o final do ano. Então o feminino já conseguiu a sua vaga, a gente espera que o masculino também consiga essa vaga, são 3 vagas, né, no Nordeste que vão para o nacional. Então a gente espera ficar entre essas 3 primeiras colocações para garantir a vaga lá na etapa nacional. Essas subclasses, né, para quem está assistindo talvez não se pergunte o porquê, ela acontece justamente para que possa otimizar, né, a modalidade ali mais próxima. Então, até questão financeira também. Então, tipo assim, se a gente já começasse partindo para um campeonato brasileiro, o custo de deslocamento seria muito alto. Obviamente, seria legal uma competição com muito mais times e tal, competitividade alta, mas como é um esporte como que eu posso dizer, o nível está subindo, tanto de organização dentro e fora de campo, acaba rolando essas micro-regiões, como o coach falou, para que seja mais possível, né, todo mundo disputar primeiramente, e aí você pega os melhores ali que se qualificaram, e aí você vai aos poucos galgando até chegar ao nível nacional, aonde aí já não tem muito o que fazer, no caso da gente do Nordeste, passando, tem que ir para São Paulo, tem que ir lá jogar, e o flag é muito assim, tiro curto as competições, justamente por isso também. Então, Gabriel, vocês fazem 5 jogos em um fim de semana? Até mais, se precisar, porque justamente é isso, a gente sabe que os atletas eles têm rotina dupla, os que são privilegiados, e a maioria tem rotina tripla, é trabalho, é família, é esporte, é o que precisar. Então, para se desprender do seu trabalho, por exemplo, 2 fins de semana seguidos, às vezes conta a sexta também nesse tipo de campeonato, é muito complicado. Então,
pro caso do flag, sempre tenta enxutar o máximo possível o campeonato para virar quase meio que um torneio, né? Então fica algo ali sexta, sábado e domingo jogando muito até definir o campeão, e aí o último jogo da final são 2 times que já jogaram bastante, tão desgastados, mas na minha opinião, assim, é a prova do comprometimento de todo mundo que está ali, sabe? Sair das suas regiões e se deslocar e estar ali a qualquer custo. Então, só para explicar um pouquinho essa dinâmica das micro-regiões, é mais pela questão do esporte estar crescendo mesmo. São quase 10 anos de Fortaleza Tritões, então algumas peças, alguns talentos já devem ter saído frutos positivos, né? Quem são? Como é que vocês podem contar também um pouquinho dessas histórias, tanto do feminino como do masculino? Então, no futebol americano já teve alguns atletas convocados para as seleções brasileiras que já participaram, né, de campeonatos aí defendendo a seleção brasileira. A nível de flag, a gente tem 2 jogadores que estão participando nesse final de semana que está ocorrendo, né? Sexta, sábado, domingo agora. Está ocorrendo em São Paulo as seleções de base, né? São treinos com as seleções de base, tanto feminino como masculino. A gente conseguiu colocar 2 atletas no masculino. Então tem o Arthur e tem o Lucas. O Arthur está no sub-17, o Lucas está no sub-20. Eles vão estar lá junto com atletas de todo o Brasil, treinando, tentando disputar uma vaga nessas seleções brasileiras. A nível feminino, a gente não conseguiu ainda colocar uma atleta nessas categorias de base, nem na seleção principal, mas estamos trabalhando para isso, né? Estamos trabalhando para isso, é um processo longo, de estruturação, de captar mais meninas também, inclusive mais jovens, né? Que queiram participar do esporte. Então, é um processo um pouco mais complicado. Mas é isso, a gente está trabalhando justamente para melhorar tanto o nosso nível técnico, para esses talentos estarem lá disputando essas vagas. E vendo esses frutos colhidos, como é que fica o coração dos apaixonados pelo flag futebol? Assim, eu acho... É algo que, se você pegar 10 anos atrás, você colocar 2 atletas, um sub-17 e um sub-20 na seleção brasileira, né? Tendo toda a sua base de flag futebol aqui em Fortaleza, começaram aqui, fizeram tudo aqui, eu diria que é inimaginável, na minha opinião, sabe? Então, assim, o esporte cresceu num nível absurdo, é muito legal ver o Arthur, ver o Lucas lá representando o Tritões. E como eu falei, eu acho isso genial, ser caras tão novos. Então, tipo assim, são realmente meninos, assim, é um sub-17 e um sub-20. Então, mostra que o futuro do esporte está garantido. Então, se a gente estivesse colocando só pessoas mais velhas, é uma coisa de tipo, beleza, é legal, é importante para o time, mas no nosso esporte essa continuidade é muito importante, muito importante. Então, ter desde a base caras que estão conseguindo, não só por nível desempenhado em campo, é isso que a gente sempre tem que, assim, interligar. Um atleta bom em campo e que se destaca a ponto de ir para uma seleção, ele dificilmente é um atleta que é ruim fora de campo, sabe? Então a vida de atleta é uma vida muito disciplinada, e ver nesses meninos esse reconhecimento, para mim é muito legal, para o time é muito legal, porque premia o esforço deles, querendo ou não, sabe? Então eles estão ali, porque eu podia estar aqui jogando videogame, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, num racha e tal, mas não, eu estou dedicando minha semana para isso. Eu estou tendo que ver o que a gente chama de Huddle, né? Que é uma plataforma online onde a gente coloca os vídeos do treino, e os treinadores colocam as anotações lá. Você errou isso, você fez isso e tal. Então, estou tendo aqui que só ouvir reclamação. Podia estar fazendo 1 milhão de coisas, mas é legal, porque premia isso aí, são garotos jovens que estão no caminho certo, né? Na modalidade equipada, a gente já tem isso há um pouco mais de tempo, mas ainda não aconteceu com caras tão novos, né? A gente já teve alguns caras que conseguiram, por exemplo, fazer uma espécie de intercâmbio, de ir para a Europa, de voltar. Bacana. Então, isso é muito legal. E trazer a experiência, Exato, né? Isso é muito legal para o reconhecimento tanto do esporte como do time. Porque se um cara sai do Fortaleza Tritões e tem uma experiência lá fora e volta, até para quem está de fora, mostra que, beleza, o nível que está sendo jogado aqui é muito bom. Porque se fosse um nível ruim, num geral, ninguém ia estar saindo para canto nenhum, sabe? Então, para a galera do desenvolvimento que entra e fala, caramba, esse cara já jogou em tal canto, legal, eu posso chegar aí se eu quiser, sabe? Então, isso é muito importante para reafirmar a nossa trajetória, digamos assim. Então, é bem legal ver esse tipo de coisa acontecendo. Isso também serve para cada vez mais o Fortaleza investir no Fortaleza Tritões, sem dúvida, né? A dimensão do esporte em si, você poder
divulgar ou falar ou ter um conhecimento geral de que atletas que você formou estão indo para a seleção, estão indo para a Europa, estão indo para os Estados Unidos, é algo que, com certeza o Fortaleza pode olhar para isso e dizer, o que eu estou fazendo aqui, a ajuda que eu estou dando, tá surgindo fruto, tá gerando frutos, né? Uhum. Então é muito do apoio do Fortaleza, não necessariamente é só para títulos, né? Mas de ter esses atletas reconhecidos em seleções brasileiras, de participar de campeonatos internacionais. Para quem não sabe, o flag football vai se tornar um esporte olímpico a partir de 2028, Exato. né? Já falar sobre isso. Pronto. Então ter esses atletas possivelmente nas categorias de base, quem sabe no futuro brilhando para tentar uma vaga nas seleções nacionais, para disputar umas Olimpíadas. Então assim, é aquele tipo de próximo passo, um próximo patamar que faz a gente alcançar e que faz o Fortaleza abrir os olhos assim, dá para investir um pouco mais nisso aqui que vai dar mais frutos. E no fim o esporte é formando homens melhores para a sociedade, mulheres melhores, pessoas melhores, sabe? Exatamente. Então isso aí também é muito importante dentro desse tipo de apoio. É ver que o grupo está prosperando, não só por nível técnico, mas por nível intelectual. A gente tem, por exemplo, eu consigo citar o nosso quarterback do Full Pads agora, que é o Braxton, que é um norte-americano que foi contratado para isso. Tá ministrando aula de inglês e espanhol para todo mundo da associação que demonstrou interesse. Então isso é muito legal para engrandecer quem está em volta do Fortaleza Tritões, sabe? E muitas vezes até quem está mais por fora também. Então é interligar as oportunidades que o esporte nos dá para que a gente consiga ser uma pessoa melhor no futuro. Exato. Falando já que a gente começou a falar de Olimpíadas, né? Como é que ficam as expectativas também pensando nisso, já que é uma modalidade que vai entrar em 2028, se esses trabalhos, depois que surgiu que a modalidade vai entrar na competição, se já foram começando a trabalhar em relação, pensando no ano possível uma vaga nas Olimpíadas, porque tem que pensar grande, né? Tem que pensar grande e vocês já estão há um tempo nessa caminhada, tudo é possível de acontecer. A gente já escutava esses rumores há bastante tempo de entrar nas Olimpíadas para 2028, muito porque a NFL, né, que é a principal liga de futebol americano, estava fazendo um lobby muito grande com o COI, né? Então a gente já escutava esses rumores há bastante tempo, a gente já foi meio que se preparando para isso, tentando... Quando ainda era boato. Exatamente, quando era ainda boato. E agora que foi oficializado, acho que ano passado, final desse ano, né, quando oficializaram, aí pronto. Aí surgiu o time de para todo lado, tanto que o masculino agora foram 22 equipes, ano passado eram 13 equipes do Campeonato Regional do Nordeste. Então, assim, foi um boom muito grande de equipes, já são mais de 100 equipes já no Brasil inteiro, tanto masculino como feminino. E, assim, é isso, é muita gente se interessando, cada vez mais se interessando por praticar um esporte que é muito legal, muito mais dinâmico do que o futebol americano, que, querendo ou não, é um esporte até um pouco mais seguro de se praticar também que o futebol americano. Sim. Então, chama mais atenção. Bem seguro, né? Sem dúvida. Chama mais atenção por isso, né? E é um esporte até mais barato para se praticar. Então, o futebol americano você precisa ter o capacete, você precisa ter a proteção do shoulder, né? Enquanto no flag só tem um cinto desse aqui, com um pad de flag, uma chuteira e você joga. Então, isso foi chamando muita atenção e foi surgindo esse boom, né, de equipes. Então, a gente vai se preparando aos poucos para tentar fazer um planejamento a longo prazo, fazer um planejamento de categoria de base, de pegar meninos e meninas mais jovens para irem iniciando no esporte, para quem sabe no futuro estarem disputando essas vagas, né, em seleção brasileira. O treinador de seleção brasileira é daqui do Nordeste, é do Rio Grande do Norte, então ele já tem uns olhos um pouco mais abertos para cá, sabe que o nível daqui é bom. Então, enfim, é muito disso, né, da gente se preparar, de ir montando esse passo a passo para chegar lá e chegar forte. Sem dúvida. É uma dimensão muito diferente. Quando a gente fala de Olimpíadas, um esporte olímpico, a gente está falando de todo um entorno, a gente está falando de confederação envolvida, a gente está falando de maior aporte financeiro por parte do governo federal. E, então, talvez até novas políticas públicas surgindo para um esporte que não tinha nenhum tipo de... E era só um hobby. Exato. Então, tipo assim, é muito importante para a gente, é uma dimensão assim, gigantesca. E para tudo, como o Rodrigo falou, o boom de times, o boom de atletas, assim, muitos atletas que eram aconteceu comigo, por exemplo, não só por conta de ter virado olímpico, mas de você entender que a coisa tá andando muito mais. A gente tinha muito esse preconceito no passado de que o flag era for fun, que a gente chama. Então é só para se divertir, é num fim de semana ali. Só que, assim, eu costumo dizer que perder não é divertido. Não. Entende? Então, quando você começa a disputar coisas, você começa a aumentar o nível de competitividade,
você está buscando vencer, porque só se divertir não é mais a coisa. Então, aí vindo essa conquista de se tornar olímpico, basicamente fidelizou a coisa. Então, tipo assim, os times estão se organizando, os times estão fazendo campeonato, todo mundo está querendo ganhar agora e não só mais se divertir, e, poxa, virou olímpico. Então, agora é o maior nível de competição possível. Eu quero colocar um jogador do meu time lá. Eu quero fazer com que a seleção do Brasil seja competitiva na Olimpíada. Então, é um novo mundo que abre, digamos assim, de possibilidades e até de metas também. Então, sem dúvida, muito importante para o esporte. E aí, como é que vem essa conversa já pensando nas Olimpíadas com todo o grupo? Isso colocado da forma psicológica, né? Exato. Porque do preparo físico vocês fazem constantemente, psicologicamente falando. A gente tenta manter todo mundo naquela noção, né? De que é difícil chegar na seleção brasileira, a gente sabe das dificuldades, mas também é possível. A gente conseguiu colocar 2 jogadores na seleção de base, eles talvez já estejam um pouco mais à frente do que outros, mas a gente sabe que é possível chegar lá. É possível chegar lá. Como eu falei, o treinador da seleção masculina, ele é aqui do Nordeste, do Rio Grande do Norte. Os treinadores da seleção feminina, eles costumam vir para cá para participar de campeonatos contra times do Nordeste, então ela sabe que o nível daqui é bom. Inclusive, uma das principais jogadoras da seleção brasileira feminina, ela é daqui do Nordeste também. Então, eles sabem que o nível daqui é bom. Eles sabem que eles vão ter que assistir o campeonato do Nordeste, eles vão ter que assistir os campeonatos do Norte, de todas as regiões, porque sabem que tem talentos lá para serem explorados. Então, a gente tenta manter, existe esse trabalho, existe essa chance, é difícil, claro, é difícil. Mas não é impossível. Mas não é possível, exatamente. Então vai muito da sua dedicação, do seu trabalho, do seu esforço e da nossa também, da parte da comissão técnica, de deixar eles prontos para isso, né? A gente sabe que a gente está no mapa. Isso tá no olho, né? A gente sabe que tem gente olhando. Então é mais agora de uma motivação extra para os atletas. Assim, né? Vendo como um atleta, eu percebo que é muito mais... Não é o objetivo de tipo assim, nossa, agora eu só quero treinar porque eu quero ir para as Olimpíadas, não pode vislumbrar assim e sair da realidade, porém é um algo a mais, sem dúvida, um algo a mais de tipo, é possível. Então a gente está sendo visto, a gente está conseguindo, como que eu posso dizer, evoluir o nosso nível de flag football, então por que não? Sim. Né? Então é uma chama que se acendeu, sem dúvida. E uma curiosidade, por que Fortaleza Tritões, o nome? Então, o Fortaleza Tritões, ele surge nas praias de Iracema, né? Então, o nome Tritões foi muito baseado justamente nisso, né? Os primeiros treinos, os primeiros encontros para treinar, para praticar futebol americano, acontecia ali mais ou menos onde é o aterro da praia de Iracema, hoje em dia. E a partir daí, os meninos lá, que são os fundadores da equipe, pegaram essa ideia das Iracemas e das sereias, dos Tritões, para fundar o nome do time, né? Então foi basicamente essa a ideia. E aí reforçou e ganhou espaço. No geral, no futebol americano tem muito disso, de você pegar o nome da localização e algo que arremete muito àquele espaço ali, seja uma cidade, seja um estado, seja o que você escolheu representar. Então, isso é uma cultura que vem lá de fora e que funcionou muito bem assim, porque a nossa cultura em si no futebol americano é jogar por algo também. Então a gente precisa entender um pouco das nossas raízes, o porquê que a gente está fazendo aquilo, porquê que a gente está se doando tanto por aquilo. É pelas pessoas, mas também é pela história do time, é por os preceitos, é pelo grito de guerra, entende? Então tem que ter algo para, como que eu posso dizer, encaminhar também as pessoas. Não pode ser, é Tritões porque eu gostei do nome. Não, tem que ser algo tipo, que é por isso, é aquilo, então você sente as raízes da coisa. Show de bola. E para quem quiser acompanhar o Fortaleza Tritões, como é que faz? Quem quiser participar, ser um membro da equipe? Pronto, só acompanhar a gente, como o Gabriel tinha falado, né? Acompanha a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Fortaleza Tritões, só procurar lá também, é bem facinho de achar. Vai estar lá as postagens, vai ter os jogos, o campeonato do futebol americano vai começar agora, dia 6, não é isso, Gabriel? Isso. Dia 6 agora já começa o campeonato do futebol americano. O flag já vai acontecer agora final do mês, também aqui em Fortaleza, né? Então a etapa regional vai ser aqui em Fortaleza, no CFO. Então, dias 26, 27 ou algo nesse sentido. E, enfim, é isso. Acompanha nossas redes sociais. A gente posta muito sobre seletiva, sobre tryout. A gente também posta um pouquinho de treinos, de drills que a gente faz, exercícios que a gente faz, outras coisas do tipo. Nossos atletas estão sempre se divulgando também nas redes sociais, né? Fazendo treino de academia. A autopromoção é muito importante. Exatamente. Principalmente pra gente que é esporte amador, né? A gente precisa estar aparecendo.
Então, tá sempre divulgando treinos de academia, esse tipo de coisa. Então, é só acompanhar a gente nas redes sociais que vão achar lá os mais detalhes. Meninos, eu quero agradecer a vocês. Passa muito rápido, né? Passou. Conversa muito boa, muito aprendizado aqui. Conheci um pouco da modalidade, mas ouvindo de quem entende melhor, a gente consegue aprender melhor também. Deixar o espaço para vocês mandarem um recado especial para quem vocês quiserem. Fica à vontade. Gabriel. Tudo bem. Não, só agradecer o espaço, como eu falei no começo. Para mim é uma honra e satisfação falar sobre bola oval no geral. É muito importante ter espaço em programas e iniciativas como essa, para que a gente consiga justamente divulgar mais a nossa modalidade, atrair mais pessoas. Às vezes tem muita gente que, assim, a Fortaleza é gigante, então tem muita gente que ainda, como assim? Tem time de futebol americano? O que é flag football, sabe? E usar um canal como esse para que a gente possa divulgar e repassar essa mensagem é muito importante, porque, assim, o futebol americano, no geral, não só mudou a minha vida 100%, como mudou a vida de várias pessoas que eu conheço. Então, eu quero muito que isso possa ser um diferencial na vida de outras pessoas, sabe? Então, esse acaba sendo o meu objetivo principal com o esporte hoje, que é aproveitar as oportunidades que o esporte me dá e impactar positivamente a vida das pessoas. Então, ter uma oportunidade como essa para falar sobre o esporte que eu amo, que eu vivo, é muito importante. Agradecer o espaço. Mandar um beijo para todo mundo aí que está assistindo, um beijo para minha namorada também, que está sempre... Tem que fazer a média, sim, certíssimo. Ela está sempre comigo, é minha fã número 1, então um beijo. E é isso, muito obrigado. Então, isso é muito louco, né, do Gabriel falou. A gente é de um esporte amador, né, então, amador semi-profissional, caminhando para ser semi-profissional. Então, a gente tem que tirar muitas motivações de casa, né, então, muitas motivações do nada para praticar, para conseguir jogar. Então, ter o apoio da nossa família, ter o apoio dos nossos amigos que estão sempre ali torcendo pra gente é muito importante, né? Então fica um recado, um abraço pra todo mundo. A minha noiva, que foi atleta das Iracemas, Olha né? aí, bacana. Então ela tava, aquela sementinha que ela deixou lá junto com as meninas das Iracemas. Foi o que a gente tornou a gente, é possível, né? Hoje em dia. Então um beijo pra ela, beijo pra minha filha também que tá em casa me assistindo. Espero, né, que esteja em casa me assistindo. Vai, e vamos sim, se Deus quiser. E é isso. E se você quer ser um atleta de flag foot, ou se você quer ser um atleta de futebol americano, basta tentar. Basta aparecer no tryout, na seletiva. Aparece lá, tenta ao menos dar uma chance pro esporte, né? É um esporte realmente muito diferente, muito novo. Eu que comecei também em 2022 numa seletiva dessas, sem nem saber de nada de flag, de futebol americano. Todo mundo. Então é muito disso. É só aparecer, dar uma oportunidade, dar uma chance, que lá a gente vai explicar tudo e, enfim, encaminhar você como atleta. É isso. Obrigadão mais uma vez por terem aceitado o convite. Imagina. As portas estão abertas para vocês. Obrigado. Espero encontrá-los com coisas muito maiores, com mais conquistas, quem sabe as Olimpíadas também, né? Tudo vai acontecer. Sim. Deixar aí entregue nas mãos de Deus e de quem vocês acreditarem. Deus quiser. E também agradecer a você que nos acompanha, você que está sempre ligadinho com o Jogada do Leão, às sextas-feiras na TV Diário, às 8h30 da noite, na Verdinha, aos domingos, às 11 da manhã, na 92.5, no seu principal tocador de podcast, seja Spotify, Deezer, é você quem escolhe. O importante é acompanhar o Jogada do Leão. E tem também no @JogadaSVM. Este e os outros episódios que nós já gravamos aqui. Conversamos com muita gente bacana já e vale a pena acompanhar tudo a nossa produção de conteúdo. E eu sempre espero por você no nosso próximo encontro. Um grande beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau!